Já se imaginou em casa tranquilo quando um furacão passa e começa uma grande onda de destruição? Hoje vocês vão ver os furacões mais mortais que já passaram pela Terra. Mas antes disso, deixe o like e se inscreva para nos incentivar a trazer mais vídeos como esse. Muito obrigado! O nível de furacões é medido em uma escala de 1 a 5, e depende da velocidade do vento, mas não tem relação direta com a destruição ou tragédia que eles causam. Preparar um local para uma tempestade, evacuar os moradores e seguir as normas de segurança contra esses fenômenos também desempenham um papel na dificuldade de navegar em um fenômeno natural dessa magnitude. Número 5. O furacão do Dia do Trabalho. De 1935 foi o ciclone tropical mais forte da temporada de furacões no Atlântico em 1935. Foi um dos furacões mais fortes a atingir os Estados Unidos e o primeiro de 3 furacões de categoria 5 a atingir o país no século XX. Depois de se formar como uma tempestade tropical fraca a leste das Bahamas em 29 de agosto de 1935, moveu-se lentamente para o oeste e se tornou um furacão em 1º de setembro, fortalecendo-se rapidamente antes de atingir o norte de Florida Keys em 2 de setembro. Depois de atingir a costa no pico de intensidade, continuou a noroeste ao longo da costa oeste da Flórida e antes atingiu a costa perto de Cedar Keys em de setembro. O furacão causou grandes danos no norte de Florida Keys, com fortes marés afetando toda a área com ondas de cerca de 9 metros. Como resultado do vento forte, a maioria dos edifícios na área deslaumorada foram destruídos. Linhas ferroviárias em Key West, Flórida, foram severamente danificadas ou destruídas. Este furacão corresponde ao recorde do furacão Dorian como o furacão mais poderoso a atingir os Estados Unidos em termos de pressão atmosférica. Número 4. O furacão Katrina foi uma tempestade tropical que atingiu a categoria 3 em terra e a categoria 5 no Atlântico na escala de furacões Saffir-Simpson. Em 28 de agosto de 2005, ventos com força de furacão atingiram mais de 280 km por hora e causaram extensa destruição ao longo da costa sul dos Estados Unidos, particularmente na área metropolitana de Nova Orleans, onde mais de 1 milhão de pessoas foram evacuadas. Costa sul dos Estados Unidos, particularmente na área metropolitana de Nova Orleans, onde mais de 1 milhão de pessoas foram evacuadas. O furacão atravessou o sul da Flórida, causando aproximadamente 2 bilhões de dólares em danos e causando 1.836 mortes diretas. Foi a 11ª tempestade nomeada de 2005 e a 4ª entre os furacões. O furacão Katrina causou aproximadamente 1.800 mortes, tornando-se o 3º furacão mais mortal e um dos mais destrutivos a atingir os Estados Unidos. Número 3. O grande furacão Galveston, conhecido regionalmente como a Grande Tempestade de 1900, foi o pior desastre natural da história americana e o 4º mais mortal de todos os furacões do Atlântico. Entre 6.000 e 12.000 pessoas morreram no furacão nos Estados Unidos, o número mais alto citado em relatórios oficiais é de 8.000. A maioria das mortes ocorreu em Galveston, Texas, quando a tempestade despejou de 2 a 3,7 metros de água na costa. Além das mortes, a tempestade destruiu cerca de 7.000 estruturas de uso geral em Galveston, incluindo 3.636 casas. Todos que vivem na cidade sofreram algum dano. O furacão deixou cerca de 10.000 e cerca de 38.000 moradores da cidade desabrigados. Número 2. O furacão Mitch é um dos ciclones tropicais mais destrutivos já vistos no Atlântico. Atingiu ventos de mais de 180 milhas por hora ou 290 km por hora, categoria 5 na escala de furacões Saffir-Simpson, e devastou a América Central de 22 de outubro a 5 de novembro de 1998. Foi o furacão mais destrutivo em 200 anos. Em segundo lugar, maioria das mortes. Mitch causou danos de 6 bilhões de dólares a 7 bilhões de dólares e 18.000 mortes, afetando áreas de Honduras, Nicarágua, El Salvador, Guatemala, Península de Yucatán e sul da Flórida. Número 1.
O grande furacão de 1780, também conhecido como furacão Saint Calixto II, é o furacão mais mortífero da história do Atlântico. Mais de 27.500 pessoas morreram quando o furacão varreu as pequenas Antilhas e o Caribe entre 10 horas e 16 horas. Outubro de 1780. A trajetória e intensidade exatas do furacão são desconhecidas porque o banco de dados de furacões no Atlântico só foi criado depois de 1851. O furacão atingiu Barbados com ventos que poderiam ultrapassar 320 km por hora antes de passar pela Martinica, Santa Lúcia e Santo Eustáquio. Milhares de pessoas morreram em cada ilha. Por volta da época da Revolução Americana de 1776, uma tempestade causou grandes perdas às frotas britânicas e francesas que competiam na área. Mortes de furacões de 1780 excedem todas as mortes de furacões da década. Vamos ficando por aqui e faço o convite para assistir o vídeo ao lado.